Henrique VII foi coroado no campo de batalha com a coroa de Ricardo. Ele então marchou para Leicester e então, lentamente, avante para Londres. Em 3 de setembro, ele entrou triunfante na capital. Isabel de York foi colocada na casa de Londres de sua mãe, Margarida Beaufort. O parlamento que se reuniu em 7 de novembro, afirmou a legitimidade do título de Henrique e anulou o instrumento que incorporava o título de Ricardo III ao trono. Em 10 de dezembro de 1485, a Câmara dos Comuns, por meio de seu porta-voz Thomas Lava, exortou o rei a cumprir sua promessa. Cumprir sua promessa de se casar com aquela ilustre senhora Isabel, filha do rei Eduardo IV, e assim tornar possível a propagação dos descendentes do estoque de reis. 6. Henrique se casou com Isabel de York e em 19 de setembro de 1486 ela deu à luz um filho, o príncipe Arthur. Ele foi batizado em 24 de setembro na Catedral de Winchester e recebeu o nome do famoso herói britânico cujas façanhas fabulosas ocupam as páginas de Geoffrey de Manet. Inicialmente, ele foi colocado sob os cuidados de mulheres e seu berçário em Farnham. Este foi dirigido por Dama Isabel Darcy. Francis Bacon sugeriu que a aversão de Henrique pela casa de York era tão predominante nele que encontrou lugar não apenas em suas guerras e conselhos, mas em seu quarto e cama. No entanto, a biógrafa de Isabel, Rosemary Hawkes, discorda dessa avaliação. Ela cita várias fontes diferentes que indicam que eles tiveram um casamento feliz. Henrique VII iniciou reformas no reino, reformando a economia e a prova do ato de navegação. Seu filho Henrique nasceu em 28 de junho de 1491. Ele fez um acordo vantajoso com a Espanha e conseguiu arranjar o matrimônio da princesa Catarina de Aragão e do príncipe Arthur de Gales. Em 1502, o príncipe Arthur de Gales acabou falecendo misteriosamente por causa da doença do suor. Com casamento ainda não consumado, o rei casou a princesa Catarina de Aragão com seu segundo filho Henrique. Ele também arranjou o noivado de sua filha Margaret com o rei da Escócia James IV. Henrique VII morreu no dia 21 de abril de 1509. Ele tinha 52 anos de idade, sua saúde já havia começado a falhar. Ele foi sucedido por seu filho Henrique e assumiu o trono com o título de Henrique VIII. Seu filho ficaria conhecido como Rei das Seis Esposas. Henrique VIII e sua esposa Catarina de Aragão foram coroados em 24 de junho de 1509. Catarina rapidamente engravidou, mas a criança morreu em 31 de janeiro de 1510. No dia ou ano novo de 1511, após um longo trabalho de parto, nasceu a criança Henrique. O nascimento do príncipe foi comemorado por todos, havendo festas e justas, mas a criança acabou falecendo 7 semanas depois. Logo foi descoberto que o rei estava tendo um caso com 2 mulheres. Em 1514, Catarina teve um aborto. Em fevereiro de 1516 nasceu a princesa Mary. A relação entre o casal real ficou tensa, mas parecia que havia melhorado um pouco. Após o nascimento da menina, Henrique tentou invadir a França em uma tentativa fracassada que acabou ocasionando sua derrota. Em 1525 ele ficou. Em 1525 Henrique começou a ter um caso com Maria Bolena. Logo em seguida, ele começou a ter um caso com uma das damas de companhia de sua esposa, irmã de Maria Bolena, chamada Ana Bolena. Henrique começou a se preparar para se divorciar de Catarina, quando o Papa recusou conceder o divórcio. Henrique rompeu com a Igreja Católica e iniciou a Reforma Protestante, abolindo a religião católica como religião oficial do país. Ele ajuda do arcebispo. Ele anulou o casamento com Catarina de Aragão, retirando todos os seus títulos, só a deixando com o título de princesa viúva de Gales. A princesa Mary foi declarada
Em 25 de junho de 1533, Henrique se casou com Ana Bolena. O arcebispo declarou o casamento da rainha Ana e do rei Henrique válido. Em 1 de junho de 1533, Ana deu à luz a uma menina prematura chamada Elizabeth, em homenagem à mãe do rei. O decreto da supremacia foi aprovado pelo parlamento, que reconhece o rei como chefe da Igreja da Inglaterra. Em 8 de janeiro de 1836, com a morte da ex-rainha Catarina de Aragão, Henrique e Ana ficaram felizes. A rainha Ana até usou amarelo para comemorar a morte de sua rival. A rainha Ana estava grávida. Em janeiro daquele ano, o rei Henrique caiu do cavalo sofrendo um ferimento grave. A rainha Ana entrou em choque quando soube da notícia e acabou abortando um feto, que foi identificado como masculino. O rei havia se cansado de Ana Bolena e começou a ter um caso com uma de suas damas de companhia. A queda da rainha Ana Bolena ocorreu após ela se recuperar do aborto. Seu irmão Jorge Bolena foi recusado membro da Ordem da Jarreteira. Após isso, em 30 de abril, ele e outros homens foram presos acusados de adultério com a rainha. Um deles confessou sobre tortura ter dormido com a rainha. O irmão de Ana Bolena foi executado em 17 de maio. A rainha Ana também foi presa, mas ela foi condenada à morte. Ela exigiu a importação de um carrasco francês, que usava espada em vez de um carrasco inglês, que usava o machado. Ela foi executada na Torre Verde da Torre de Londres, às 9 horas de 19 de maio. Um dia depois da execução de Ana Bolena, Henrique VIII ficou noivo de Joana Seymour e eles se casaram 10 dias depois. Ela deu à luz ao príncipe Edward, em 12 de outubro de 1837, em um parto complicado e doloroso que acabou custando sua vida. Ela morreu em 24 de outubro. O rei ficou bastante triste com